Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do curso Ide Pregai o Evangelho e Fazei Discípulos. Nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito e hoje nós vamos falar da oitava característica do fruto do Espírito, que é a mansidão. Lembrando, isso sempre é bom estar no seu coração, que as características do fruto do Espírito não são sentimentos. Isso é muito claro, tem que ficar muito claro no seu coração, mas são comportamentos que o cristão pratica. Portanto, esse comportamento não são humanos, porque eles não são ligados a sentimentos, mas espirituais, porque eles nascem e eles frutificam através da comunhão com o Senhor. Então vamos lá, ler todos os frutos, porque isso vai ficar marcado no nosso coração. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só quanta coisa que o Espírito Santo vem fazer no nosso caráter, no nosso interior, ser parecido mais com Jesus Cristo. Como é bom nós sabermos que nós temos o Espírito, nosso conselheiro, o nosso maravilhoso ajudador, a nos tornar mais parecidos com o Senhor. Então, a mansidão é o quê? A manifestação de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, ele vem controlar o nosso temperamento. E ser manso é ter o Espírito Santo controlando o nosso temperamento através de uma vida de comunhão, de oração e aprendendo a cada dia mais a ser a imagem do nosso irmão, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o que é um temperamento, né? Por quê? Porque a manifestação da mansidão no nosso temperamento. Temperamento é um aspecto da nossa personalidade que está intimamente ligado ao nosso comportamento. Então, a mansidão nos faz o quê? Ter a resposta das nossas ações através do controle do Espírito Santo. Mateus 11, 28, 29 diz... Mateus 11... né? Vamos lá? Vamos abrir lá em Mateus 11. Mateus 11, 28, 29... um texto muito conhecido, mas precisa ser o quê? Praticado. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então aqui é um convite de Jesus, é um convite para mim, para você, na aflição, no rubor das emoções, ir até Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que não conhece Jesus, ela está sobrecarregada de um jugo de pecado. E Jesus liberta todos nós de toda essa carga, de todo desse jugo. E o alívio que ele promete é o quê? O amor, a cura, a paz. É o amor à cura do quê? Do nosso temperamento, das nossas ações, através do fruto do Espírito, através de uma mansidão, através da doçura das nossas palavras, das nossas atitudes. Então, ser manso é poder revidar e não fazer. Vamos lá em Tiago 3, do 13 a 14, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tem de vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade.
verdade. A verdadeira sabedoria pode ser medida no caráter de uma pessoa, não é? Ele diz assim: quem dentre vós é sábio, mostre em mansidão de sabedoria. Então a sabedoria transforma, a sabedoria de Deus, obviamente, transforma o caráter de uma pessoa. E quando você for tentado, gente, aumentar a discussão, ou você for tentado numa palavra, às vezes, que você ouviu ríspida, você tem que responder em sabedoria de mansidão, em paz. A inveja, ele continua aqui dizendo, mas se você, pelo contrário, tem aonde? No coração, inveja, sentimento de divisão, não minta contra a verdade, ou seja, admita o seu pecado, peça perdão a Deus e peça que Deus te livre dessas atitudes, através da sabedoria, através da mansidão do Espírito que vem sobre nós. Então, ser manso é poder revidar e não fazer. Ser manso também é pagar o mal com o bem. Vamos lá em Romanos 12, do 17 a 21. Hoje nós vamos ler bastante, nós vamos nos encher da palavra de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esses versículos, querido, resumem a essência da vida cristã. Se amarmos como Cristo nos ama, se nós tivermos o fruto do Espírito, que é o amor, que vem com todas as características, nós teremos o quê? Humildes e mansos de coração, porque o perdão envolve atitude, envolve ação. O perdão é uma decisão que eu tomo através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre mim e traz a paz ao meu coração. Ele traz a fortaleza, me traz o poder de não me deixar vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem, com um espírito tranquilo e agradável, que é muito precioso para o Senhor. Então, ser manso é pagar o mal com o bem. Ser manso é dizer palavras que edificam o próximo, porque Jesus sempre fala que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Salmo 19:14, eu amo esse salmo, eu oro muito isso. Eu digo ao Senhor que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Você mudaria o modo como vive? Se soubesse que todas as suas palavras e todos os seus pensamentos são examinados por Deus? Olha só, Davi pede ao Senhor que aprove os seus pensamentos como se fossem ofertas, que as palavras do meu lábio, meditar do meu coração, subam como incenso e aroma agradável ao Senhor. Peça que o amor de Deus venha e te guie em tudo que você pensa e fala. Efésios 4:29, não podemos entristecer o Espírito Santo. Então ele diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para edificar e traga graça aos que o ouvem. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo através de palavras que saem da nossa boca. Evite a linguagem moral, evite falar palavrões, palavras malditas, obscenas, evite as más atitudes. Não, a nossa boca foi de declarar bênção. Deus fala para nós: sê tu uma bênção. E a bênção começa pelas nossas palavras. A língua é uma poderosa ferramenta nas nossas mãos. Então que a sua boca possa trazer graça com palavras mansas, levando a paz, levando a mansidão. Jesus requer de todos nós que sejamos mansos,
Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós expressamos isso através das nossas atitudes. Como devemos ser o quê? Seguidores de Jesus Cristo. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Então, o modo de viver de Deus é completamente diferente, contradiz o modo do mundo. Então, se você deseja viver para o Senhor, você deve estar pronto para obedecer, para olhar o mundo, olhar para você e ver o sal, ver a luz, ver a diferença. Você deve estar disposto a amar, a obedecer, a perdoar, a edificar, a ser manso, a pregar o amor de Deus. O apóstolo Paulo instruiu o seu filho espiritual na fé, Timóteo. Ele diz assim, 1 Timóteo 6,11, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas que Paulo está falando? Das coisas do mundo, do amor ao dinheiro. Aqui ele está falando do amor ao dinheiro, que tem pessoas que pensam tanto em dinheiro, esquecem do seu próximo, esfriam o coração. Então ele está falando, foge dessas coisas frívolas do mundo. Segue o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, se você deseja seguir a Jesus, você precisa seguir o que? A justiça, a piedade, a fé, a perseverança e a mansidão. Devemos instruir nossos irmãos com a mansidão. Gálatas 6,1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de correção ou encorajamento, com um espírito humilde e manso, procure estender a mão a essa pessoa. Bem-aventurado aquele que tem no coração, aquele que tem a mansidão, Jesus diz. Como é bem-aventurado, como é feliz essa pessoa, os mansos, porque eles herdarão a terra e darão uma vida abundante que Jesus veio nos dar. Então, a leitura da semana, Romanos 12, do 17 ao 21, que essa palavra pode entrar, trazer frutos de 30, 60, 100 por 1. Mateus 11, 28, Efésios 4, 29 e Gálatas 6, 1. Que esse fruto do Espírito possa cada dia mais dominar as suas atitudes e as suas ações. Que todo esse fruto venha a frutificar cada dia mais na sua vida. Essa foi mais uma aula do curso Ide, Pregai o Evangelho e Fazei Discípulos. Até a próxima aula.